CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Ei, Andréia, bom dia. Bom dia, Fernanda Queiroz, bom dia e também ao Adalberto Cordeiro, ao restante da equipe do estúdio, principalmente aos nossos ouvintes. Vamos lá, eu espero que realmente, pelo menos do Japão, a gente vença aí. Mas sim, Fernanda, hoje a gente vai falar sobre essa pesquisa, e é uma pesquisa que não é de qualquer brasileiro, né? O brasileiro ele tem pressa aí em relação ao crescimento na carreira. E essa pesquisa, ela entrevistou mais de 2.000 brasileiros em diferentes regiões do país, mas olha que interessante, Fernanda, é uma faixa etária, tá? De 24 a 34 anos. E está aí dentro desse resultado da pesquisa, profissionais que, por exemplo, ainda não ocupam posição de liderança. A maioria são analistas, são especialistas, tem também um percentual de estudantes, de estagiários, de jovens aprendizes. E a escolaridade, a maioria está no ensino superior, mas também tem um público que está no ensino médio ou ainda está com o ensino médio incompleto. Então é bem interessante porque a gente está delimitando nessa pesquisa do Serasa Experian o que a gente está pretendendo aí em termos de futuro, em termos de carreira para esse público tão jovem, Fernanda. Pois é tão jovem e com uma expectativa de que essa guinada possa acontecer no intervalo de um ano, é isso? Exatamente, mas eu fico pensando, né, Fernanda, que querer não necessariamente é realizar. É a mesma coisa se fizer pesquisa assim. Quem quer estar recebendo um salário maior no próximo ano? Eu vou fazer parte da pesquisa dizendo que sim. E você, Fernanda? Também. Acho que todo mundo gostaria. Então, uma coisa é querer e outra coisa é se realmente é possível. E é claro, né, que tem aí uma expectativa que é cada vez mais acelerada em relação ao desenvolvimento profissional, sobretudo dessa faixa mais jovem. Mas esse desejo de crescimento mais rápido, ele sempre existiu, é uma necessidade realmente do profissional, e a única coisa que eu vejo que é um grande elemento interessante dessa pesquisa, é o que as pessoas pretendem fazer para crescer nessa carreira dentro desse período tão curto. Que aí sim, olhando na minha experiência, né, olhando para 20 anos atrás e olhando para agora, aí tem traços que não só a força de trabalho, mas sobretudo as empresas, né, as organizações que contratam essa força de trabalho, no meu entendimento, tem que ficar um pouco mais em alerta, porque o que as pessoas da pesquisa colocaram, o que eles pretendem fazer, já que querem, né? Querer não necessariamente é realizar, mas se você quer, o que você vai fazer? E aí, Fernanda, a maioria dos profissionais pretendem mudar de empresa para avançar profissionalmente. Isso. Aí começa... Esse é o maior perfil, né? Esse é o maior perfil, é o que as pessoas têm dito, e tem um fenômeno que eu já trouxe aqui no nosso CBN Vida Profissional, que é o fenômeno chamado job hopping. O que é o job hopping? É aquele pular de emprego em emprego, que é diferente, por exemplo, de quando a minha geração, né, vamos botar aí os 45 mais, 50 mais, que quando a gente saía de um emprego, é porque necessariamente a gente não estava gostando, ou porque achava que aquilo não fazia mais sentido, mas hoje tem um fenômeno, que é esse job hopping, que as pessoas pulam de emprego em emprego, não necessariamente porque não gostam mais daquele emprego, mas porque eles querem viver outras experiências. Então, essa que ainda é comum, muito comum na nossa faixa etária, né, os mais maduros, que são pessoas com 20 anos de empresa, 30 anos de empresa. Isso, todos os estudos apontam que isso tem uma tendência a acabar, porque as pessoas, os jovens, sobretudo, não conseguem mais se imaginar tanto tempo dentro de uma organização. E o que as organizações, né, têm tentado fazer? Porque é claro que uma pessoa, você imagina, a pessoa chega, você treina, a pessoa vive aquela experiência, tem acesso à cultura, começa a produzir, e quando ela está ali, né, entregando aquela contrapartida que a empresa investiu tanto, ela vai embora. Isso é um lado de realidade. Então, o que a empresa está querendo fazer é como que eu estico um pouco mais essa permanência. E aí não tem jeito,
é dando novas experiências, porque imaginar que um jovem, ou qualquer profissional, tá, Fernando, porque isso acaba atravessando todas as gerações, vai continuar fazendo aquela rotina, né, durante 5, 10 anos, é quase que um estímulo para aquela pessoa sair da organização. Agora, dentro dessa pesquisa também, tem aqueles que querem um crescimento dentro do emprego atual, né, que aqui na pesquisa aponta quase 30%, que aí é uma oportunidade da organização verificar o que é possível fazer do ponto de vista de mobilidade dessas pessoas. Agora, Fernando, olha que dado interessante que também veio na pesquisa. Dentro desse desejo, já que eu quero crescer, o que eu quero fazer para crescer? Somente 7% indicam interesse em assumir posições de liderança. Tá? Então, menos de 10% querem se tornar líderes dentro desse período. Isso também é um fenômeno muito contemporâneo, a gente também já discutiu sobre isso aqui no nosso TBN Vida Profissional, que é o chamado Quiet Ambition. O que é isso? Os jovens, eles olham para posições de liderança e não têm o desejo de assumir mais as posições de liderança, como, por exemplo, a nossa geração, os mais maduros. Aliás, o ápice do sucesso, né, de um profissional lá no passado, há 20, 30 anos atrás, era assumir uma posição de liderança. Então era muito comum que a gente, nessa faixa etária, 24, 34 anos, a gente já idealizasse, quando eu for ser líder, quando eu for ser chefe. E aqui não. Então olha que interessante essa percepção, né, dessa força de trabalho, e que quer crescer, mas não necessariamente em posição de liderança, muito pelo contrário, percentual baixíssimo. E também tem quase 15% que ainda não sabe qual é o próximo passo, né? Que, enfim, vai ainda avaliar ou de repente entende que só um ano ainda não é o suficiente para crescer na pesquisa. Agora, Fernando, o que eu queria trazer aqui também para os nossos ouvintes? Os obstáculos, né? Porque tem isso, tem o desejo, tem aí o imaginário dessa força de trabalho, o que ela imagina que precisa fazer para crescer na carreira, mas o que tem dificultado? A pesquisa apresenta também. A maioria aponta que é falta de oportunidade como principal barreira para crescer, e aí fora da organização ou dentro da organização, tá? Que ela está nesse momento. Falta de qualificação ou atualização profissional vem em seguida, e a percepção, por último, de que o mercado está muito competitivo. E está mesmo, porque também aqui já no nosso quadro, já abordamos algumas vezes, alguns estados, o nosso estado aqui do Espírito Santo, que inclusive hoje está um dia lindo, né, Fernanda? Amanheceu chovendo e hoje está belíssimo. Eu estou olhando aqui para o dia e está lindíssimo. Você sabe que a gente não tem essa informação aqui dentro, né? Esse sol não chegou aqui. Eu estou dando, porque quando a gente acabar, vocês vão dar de cara com um céu azulzinho lindo, e tá aquele quentinho, que não é muito quente, tá uma delícia. Mas nesse nosso estado lindo, que é o Espírito Santo, a gente já noticiou em vários outros colegas de outras matérias que a gente está vivendo um pleno emprego. Então, você imagina, onde tem pleno emprego, obviamente que ali tem o mercado fica mais competitivo para as melhores vagas, né? Então tem essa percepção também. Aí tem falta de apoio da liderança, insegurança ou falta de confiança e falta de tempo para desenvolver para aquelas profissões que às vezes fica muito ruim em termos de jornada de trabalho, então falta tempo para fazer um curso, para fazer uma segunda faculdade ou uma faculdade, então a pesquisa aponta isso. Para finalizar, Fernando, o que eu queria trazer, né, e a gente sempre fala aqui não só com os nossos ouvintes que são a força de trabalho, mas a gente também fala com os nossos ouvintes que são os empregadores, são os líderes das organizações, que é importante olhar para isso com menos resistência e um pouco mais de flexibilidade para entender que o que fazia sentido no passado, hoje, talvez não faça mais, porque encarar essa demanda, essa realidade, tende muito fortemente a empresa se tornar mais competitiva na atração e na manutenção, no engajamento desses profissionais, desses talentos na empresa, né? E também, aí a recomendação para os nossos ouvintes que são a força de trabalho, que eu desejo realmente que eles queiram aí crescer e até desejo que isso se realize no próximo ano, mas isso não é passe de mágica, né, Fernanda? Tem algumas recomendações. Então,
Um protagonismo da carreira é fundamental, porque você precisa investir no teu aprendizado contínuo, porque esse, sem dúvida, é o principal fator de aceleração da sua carreira. Obviamente que não apenas vai desejar, você tem que entregar resultado na prática, porque alguém que tem mobilidade profissional ao ponto de crescer está entregando resultado para que essa empresa entenda que faz sentido mobilizar esse profissional. E o networking, visibilidade profissional, que são elementos que eu sempre trago aqui também, inclusive o mercado tem me contratado muito para falar de network, que é interessante, porque eu acho que essa coisa do aquecimento das redes, né, e todos os indicadores aí que comprovam que talvez os famosos currículos já não façam tanto efeito como já fizeram, mas o network tem sido algo muito importante. Então, eu acho que tem trabalho de casa para todo mundo, para as empresas, para a força de trabalho, e a gente encarar, né, que os símbolos de sucesso, os desejos profissionais têm mudado realmente muito rapidamente, Fernanda. É isso. E assim, a gente sabe, né, de que a gente pode esperar pela oportunidade como a gente pode ir em busca dela, né? Depende muito do perfil de quem é esse trabalhador. Exatamente. Estar preparado para quando a oportunidade chegar também é uma coisa muito importante. É isso, André. Tudo de bom para você. Obrigada pela análise. Bom final de semana. Bom final de semana e até sábado que vem.